Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Meu reino não é deste mundo. Uma das frases mais marcantes e significativas pronunciadas por Jesus não, como sempre digo, o mito religioso criado em torno de uma pessoa, né? Mas eu falo do Jesus, o Mestre, que andou aí pela terra ensinando verdades profundas e muitas pessoas, né, se questionam, já me questionaram também por que ele falou as coisas de forma tão misteriosa, de forma tão esotérica, de forma tão incompreensível, né? E só há uma explicação sempre, que não é aquilo que ele, não é a forma que ele usou para se expressar. Na verdade, o problema está em quem ouve os ensinamentos, né, ou lê os ensinamentos esotéricos e místicos, porque tanto a palavra esotérico quanto místico sugerem mistério, né, sugerem oculto. E eu tenho falado, né, constantemente da questão da semântica, né, porque uma palavra, assim como uma frase, obviamente, né, é uma semente. O que acontece? Um ensinamento profundo, ele não é compreendido pela massa, pela mente simples, pela mente superficial. E por massa não estou falando aqui pobreza, não é isso que eu estou falando. Mesmo entre os ricos, entre os letrados, né, entre os ilustrados, vamos dizer assim, entre os eruditos, né, porque não se trata de acúmulo de conhecimento para se ter compreensão profunda, a verdadeira compreensão, né. Muito pelo contrário. Isso vale muito para os nossos dias atuais, principalmente, né. Não é uma questão de acumular novos conhecimentos, você não tem que ir em busca de novos conhecimentos. Na verdade, você tem que interiorizar e encontrar em você quais são os conhecimentos que estão impedindo você de ver a realidade diante de você. Porque é aí que está o problema. A mente vulgar, a mente comum, a mente doutrinada, né, a mente condicionada pelo sistema em todas as eras, ela compreende as coisas de forma literal, qualquer ensinamento. Então esse ensinamento, por exemplo, né, de Jesus, meu reino não é deste mundo, foi transformado em algo literal. Então, se o reino dele não é deste mundo, quer dizer, o mundo que eu vejo aqui deve ter um outro mundo num outro lugar, né, para onde aonde é o reino a que ele se referiu. Então foi criado todo um modelo, né, de céu e inferno, né, para se entender para onde a pessoa vai depois da morte do corpo físico e tal. Hoje, à luz de uma consciência mais ampla, né, para uma boa quantidade de pessoas, se torna mais fácil de entender que não existe lá, né, e não existe tempo. Então, não é depois e nem noutro lugar que eu vou alcançar esse reino a que ele se referia. Não depende de circunstâncias exteriores, como a própria morte do corpo físico, para eu estar lá depois. Não existe o lá e não existe o depois. Tudo que existe é o aqui e o agora. Nós fomos doutrinados por tantos milênios, condicionados por tantos milênios nessa questão do tempo, né, e do espaço, e o tempo e o espaço são um veneno para a mente, e alguns aproveitadores, logicamente, como tenho dito, né, todos os dias quase,
se aproveitam disso para empurrar você nesse precipício do espaço-tempo. É amanhã, é lá, no céu. Quando você morrer, você vai estar no céu. E a verdade é que você já está agora, aqui e agora. Você já está aonde você vai estar quando da morte do corpo físico, né? Então, se você tentar entender qualquer ensinamento espiritual, qualquer ensinamento profundo, com a mente condicionada, com aquilo que você veio aprendendo, né, ao longo de toda a sua vida, você não vai compreender. Por isso que é importante o autoconhecimento, quer dizer, é você descobrir o que é que dentro de você, quais são os conhecimentos. Na verdade, pode-se dizer que são todos, né? Mas somente através do autoconhecimento é que você vai saber quais desses todos que o impedem de ver essa realidade, essa verdade do aqui e agora, do reino, né, ao qual Jesus se referia, que não é o reino da mente. A mente vive no tempo-espaço, ou no espaço-tempo, né? A mente vive no passado e no futuro. A mente não consegue viver no presente. Para encontrar o presente, para encontrar o aqui e agora, você precisa transcender a mente. É isso que os mestres, com palavras diferentes, de acordo com cada época em que eles viveram, de acordo com cada cultura que eles viveram, eles tiveram que usar as palavras do momento para tentarem se fazer entender, né? Então, precisa um espírito esotérico, né? O que significa isso? Precisa entrar profundamente nos ensinamentos, né? Precisa entrar profundamente nas palavras até que você ultrapasse o significado literal delas, né? Para você entender. Então, o reino a que ele se referia é esse reino interior que eu tenho mencionado tantas vezes, né? Quando ele diz meu reino não é deste mundo, ou seja, ele diz o reino de Deus, o reino dos céus, né? A que ele se referia não é no mundo da mente. Não quando o mestre fala, né, mundo, então a religião também, né, transformou essa palavra, né, o mundano, numa coisa até pode-se dizer nojenta, né? O mundano é nojento. Então, sempre que se coloca, a religião organizada coloca um peso moral em cima das palavras que elas não têm na realidade. Porque o que se tenta ensinar, inclusive até hoje, inclusive os filósofos, né, tentaram ensinar sempre, ao longo do tempo, essa questão da conexão direta que existe entre mente e mundo, né? A mente que só vive no passado e no futuro e o mundo concreto, né? Diretamente ligado à mente concreta. A mente concreta é necessária como qualquer ferramenta existencial, né, para o nosso aprendizado mais profundo, porque é justamente essa mente concreta, esse mundo chamado concreto, que nós temos que transcender, né, ultrapassar, compreender profundamente. Estar no mundo sem ser do mundo. Então, quando você compreende o mundo que te cerca, né, você já não é mais do mundo, você apenas está no mundo. E você já vive nessa realidade que Jesus chamou de reino dos céus ou reino de Deus, que é essa dimensão interior, ou ele também chamou de Pai, né, que é essa dimensão interior aonde você é.
E nessa dimensão é que está é um estado de ser, né? Por isso ali está a felicidade, a plenitude, o contentamento, a alegria, constantes, perenes, né? A realização do ser, a graça, né? Outra palavra agora que eu falei, a palavra graça, lembrei outra palavra também que está muito na moda nos tempos atuais, que é o tal do arrebatamento, né? Eu nunca falei a respeito disso, embora algumas pessoas já tenham me perguntado. É outra questão da literalização, né? Como eu disse, a mente comum, quando ouve uma palavra, ela literaliza. Isso aí é uma função muito grande, né? Uma coisa que acontece muito nessa proliferação das religiões, né? Gospel, que estão colocando na mão de pessoas, na maioria das vezes, ignorantes, né? No sentido de não saber, pessoas que não sabem. Não vou generalizar, obviamente, né? Porque não se trata de um julgamento, não é um julgamento, é uma observação realmente do que acontece. Pessoas que não fazem ideia, né, que usam as palavras e entendem as palavras de forma literal, até mesmo na própria Bíblia, onde eles vão buscar o seu parco conhecimento, né, e eles entendem de forma literal por não terem, né, por terem uma mente muito limitada, né, ou por serem justamente escravos da mente ou escravos dessas limitações que a mente traz em si mesma. E eles acabam disseminando, né, esse sentido literal das palavras. E é isso que acontece com a palavra arrebatamento. Quer dizer, o arrebatamento na boca de um mestre, o arrebatamento no sentido esotérico, sentido místico, né, o mestre diz, o arrebatamento acontece quando você é levado aos céus, né? E a mente simples, a mente ignorante, simples no sentido de ignorante, né? De não saber. As palavras, olha aí, né? É uma confusão só para a gente conseguir se expressar. E a mente, né, limitada vai imaginar que vai vir, seja de que forma for, uma nave espacial, ou uma coisa exterior, e que vai te levar pro céu físico, aquele que você olha em cima. Mas são palavras veladas. Veladas, não que elas sejam veladas de propósito, porque aquele que proferiu disse eu vou fazer um pacotinho e deixar o sentido verdadeiro oculto. Não! É porque as pessoas que estão ouvindo, tanto no passado, quando elas foram proferidas, essas palavras, quanto no presente, ainda não têm capacidade de compreender o sentido profundo, místico e esotérico dessas palavras. Então o problema não está na palavra, o problema não está no que o mestre disse, o problema está em quem ouve. Eu, você, né? E a grande massa, a grande maioria. Então o arrebatamento se trata justamente da realização, né? Quando você penetra esse reino dos céus, esse reino de Deus dentro de você, quando você finalmente ultrapassa a mente, né? Transcende a mente, não é uma coisa cheia de luzes, de visões. Transcender a mente não é ter visões, nada disso aí, gente. É uma coisa muito simples. E é por isso que quem idealiza, né, a espiritualidade não consegue alcançar. Toda vez que você idealiza, toda vez que você conceitualiza, toda vez que você está entrando no mundo da mente, quer dizer, isso não está no mundo da mente. É como se você procura um objeto perdido dentro de casa, você procura na rua porque lá tem um poste de luz e dentro de casa tem pouca luz, mas não interessa, você perdeu dentro da casa, não adianta você procurar na rua porque lá tem mais iluminação, porque o objeto não foi lá que você perdeu. Então é mais ou menos isso, né? A gente procura, toda vez que você procura algo, você não vai encontrar, porque você já está colocando uma idealização. Então quando aquele algo aparecer, você vai dizer, não era isso que eu estava procurando, mas era. É isso que acontece. Então, quando você consegue transcender a mente, que é essa coisa muito simples, né?
de conseguir compreender profundamente quando você diz, ah, então era isso, quando cai a ficha. E às vezes isso acontece em relances, milésimos de segundos, mas como o tempo não existe, como eu disse para vocês, esses milésimos de segundos é tudo que basta, é tudo que é necessário. Nesse milésimo de segundo você tem um relance do que é esse outro reino do qual Jesus falava, porque você acessa num milésimo de segundo que a mente relaxou, por algum motivo que seja, então você acessa o mundo real, né? Você acessa a verdade. E aí você tem um relance e você diz, ah, era isso. Então é mais ou menos isso. É claro que eu não estou conceitualizando porque não é esse o objetivo, mas para você ter uma noção. Não é um objetivo, é uma noção, né? Então isso é o arrebatamento. Só que numa escala maior, é a catarse, né? Numa escala gigantesca, vamos dizer assim, porque aquilo fica impregnado em você, né? Então, arrebatamento, iluminação, o despertar verdadeiro, né? É tudo mais ou menos a mesma coisa, só para você entender, porque está tudo dentro desse pacote, digamos assim, desse reino, né, de Deus, o reino dos céus, nessa dimensão chamada também de quinta dimensão e daí para cima, né? Enfim, é quando você consegue transcender, né? Então, a mente comum, como a própria palavra transcender, eu falei agora da palavra arrebatamento, né? E a palavra transcender, então é transformada, todo mundo imagina quando se transcende alguma coisa, é quando você tem visões e luzes e cores e tudo que você conseguir imaginar. E é bem o contrário, não se trata, como eu estava dizendo, não se trata de imaginar. A maneira mais simples de colocar é quando a ficha cai. A transcendência, a sublimação, todos esses estados de ser superiores, né, podem ser resumidos nessa frase bem coloquial, que é a ficha caiu. E então eu quero reforçar isso, de que não se trata de buscar, né? Até isso também tem que ter muito cuidado, né? Porque eu estou falando a palavra buscar, então vai dar um choque aí, né? Então não adianta eu ser um buscador. É semântica, gente. A gente usa as palavras para tentar se fazer entender, né? Então vocês vão me ouvir tantas vezes falando busque, busque. Então a gente precisa usar as palavras para se comunicar, mas a gente não pode se apegar nas palavras, né? Então, nesse sentido, não se trata de buscar, né? Se trata de deixar vir, se trata de descascar, desconstruir o que em mim está impedindo a verdade, está me impedindo de ver a verdade que já está diante de mim. A verdade já está presente, sempre esteve presente. Eu é que não a vejo. Então acontece muito com o buscador espiritual, acontece muito isso, né? De ele ficar, ah, meu Deus, para que lado eu vou agora, né? O que eu tenho que buscar? Então a pessoa se perde num mar de esoterismo, então ela adquire um monte de conhecimento sobre a verdade esotérica, né? Sobre o que realmente aconteceu na história da humanidade, ela se perde nisso e muitas vezes ela pode travar o seu crescimento espiritual mesmo buscando a questão espiritual, ela vai para longe de si mesma, porque estava sempre tudo ali desde o começo. Então é uma armadilha muito grande, né? Que pode acontecer com os chamados buscadores. Eu mesmo me autodenomino muitas vezes um buscador, mas eu tenho já essa consciência de que eu não preciso buscar, porque eu preciso descobrir o que em mim está impedindo de ver a resposta, porque geralmente é isso que acontece. Então, por muitos anos, né, essa frase de Jesus, meu reino não é deste mundo, foi usada e entendida pela população comum, e é ainda até hoje, né?
como um mundo exterior, um mundo diferente, ou seja, o céu, né? O que a gente chama de céu. Então, que ele estava se referindo ao céu. Mas, na verdade, não é assim que existe o céu, né? São formas de comunicação que nós precisamos usar, né? Então, o céu é aquilo que está lá em cima, né? O inferno, inferior no caso, né? É o que está lá embaixo. Para nós, relativamente, nos comunicarmos, a gente criou esse tipo de palavra. Mas céu e superior e inferior, cima e embaixo, isso não existe. É relativo apenas à nossa condição de seres humanos no plano físico. É só por isso que se criou essas palavras. Então, quando ele dizia, né, meu reino não é deste mundo, ele estava dizendo que não é o mundo físico. Meu reino não é o que está fora de mim. O meu reino é o que está dentro de mim. E as pessoas acabam se conectando ao meu reino, a esse reino, né? Elas acabam se conectando quando elas descobrem esse reino. Quando descobrem no sentido de descobrir mesmo, quer dizer, que é tirar a coberta, né? Tirar aquilo que cobria. Então elas descobrem o reino, a dimensão, né? A dimensão da consciência que esteve nelas o tempo todo, porque nós somos a consciência. O que nos impede de acessar a consciência, que é o que Jesus tentou dizer e o que eu estou tentando dizer aqui, o que nos impede de acessar a consciência é justamente todo o entulho da mente. Compreenda a mente e você vai conseguir acessar a dimensão, o reino da consciência. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos na descrição logo abaixo. Pode ter algum que te interessa. Contribua com o canal. A sua contribuição é muito importante para o andamento desses trabalhos. O número da conta também é deixado logo ali abaixo. E compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima. Ou melhor, até sempre.